E vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra que acabamos de realizar nesta noite. Venha falar conosco, ó Deus, como Tu tens falado todas as terças-feiras nestes cultos, Senhor, da Palavra. Que o Senhor possa derramar a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós estamos hoje no culto de ensinamento, do culto da palavra, e acabamos de ler esses versículos, dizendo melhor, né, de 10 até o versículo 23, que fala do apóstolo Paulo agradecendo a igreja dos Filipenses, a igreja de Filipos. E nós vamos meditar nesta noite um pouquinho nesse capítulo 4. O capítulo 4, ele começa um pouquinho antes do versículo 10, logicamente. E nós lemos essa parte, mas nós vamos ver de uma forma resumida um pouquinho de todo o capítulo que nós estamos com nas nossas Bíblias abertas. O livro de Filipenses é um livro que, quando nós lemos, nós vemos que é um livro que fala muito em alegria. O apóstolo Paulo, ele dá vários elogios a essa igreja quando ele vai escrevendo, e à medida que ele vai escrevendo, ele vai falando com a igreja, com essa igreja de Filipenses. E logo no capítulo 4, que é o último capítulo, o capítulo de encerramento do livro, nós vemos o apóstolo Paulo dando aqui várias instruções importantes e também agradecendo. Veja no primeiro capítulo, no primeiro versículo desse capítulo 4, o apóstolo Paulo ele fala da alegria dele. Esse livro, como nós já dizemos, ele fala muito de alegria. Desde o primeiro capítulo até o último capítulo, ele vai falando e discorrendo sobre a alegria, o regozijo, mas também ele coloca não só coisas como, por exemplo, poderíamos dizer coisas boas na nossa forma de pensar, porque a alegria é coisa boa, mas ele também coloca as aflições. Veja bem, no primeiro versículo está escrito: meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Aí a coroa aqui é o prêmio, é a conquista. Minha alegria e minha conquista, minha coroa, estais assim firmes no Senhor. A primeira coisa que nós podemos constatar é que a nossa alegria, ela deve estar não naquilo que nós vivemos. Por exemplo, todos nós, como igreja ou individualmente como pessoas, passamos por problemas difíceis, mas o mundo, como que o mundo age? O mundo age alegre ou em tristeza, de acordo as circunstâncias aparecem. Se tudo na vida da pessoa, o casamento, o emprego, a saúde, a finança saindo bem, a pessoa ela diz, eu estou bem. Mas se alguma coisa está desequilibrada, seja em qualquer área, na área material ou espiritual,
essa pessoa ela começa a reagir de uma forma triste, de uma forma instável, sem firmeza, porque o alicerce dela ainda não está no Senhor, como o apóstolo Paulo está dizendo, mas está nas coisas, nas circunstâncias. Por exemplo, o jovem de qualidade, quando ele foi ter com Jesus, ele foi de uma maneira, só que ele saiu de uma outra forma, ele saiu triste. Por que ele saiu triste? Porque a alegria dele estava firmada nas coisas que ele fazia. E quando Jesus mandou ele fazer uma coisa que ele não queria fazer, ele se entristeceu, porque a alegria dele não estava no Senhor, estava nas coisas que ele tinha e nas coisas que ele fazia. E agora olha que interessante quando o apóstolo Paulo diz: minha alegria e coroa estais assim firmes no Senhor. A alegria do apóstolo Paulo, então, era que aquela igreja, aquele povo que ele estava falando, a alegria do apóstolo Paulo era que eles estavam firmes no Senhor. A nossa alegria, ela deve ser a mesma. Quando nós vemos um irmão, uma irmã firme no Senhor, qual é o sentimento que nós devemos de ter? Qual é a emoção que nós devemos de transmitir? É de alegria, é de estar alegre, contente, quando nós vemos uma pessoa firme no Senhor. Quem é que está firme no Senhor? Hoje nós estamos vivendo dias, momentos muito difíceis, porque infelizmente a maioria das pessoas elas não estão firmes no Senhor. E quando nós não estamos firmes no Senhor, tudo que vem do Senhor para nós, que vem de Deus para nós, é bloqueado. Então, como que nós podemos estar alegre, ter alegria, quando nós vemos um irmão, uma pessoa, que ao invés de ela estar firme no Senhor, ela começa a cambatear? Mas aqui, o apóstolo Paulo, ele claramente nos diz, claramente nos fala, que a alegria é que aquela igreja, ela estava firme no Senhor. E nós também devemos de ser igual à igreja de Filipenses, dizendo melhor, aos filipenses nesse aspecto. Nós também devemos de estar firmes no Senhor. Veja bem, firmes no Senhor, é como se a gente estivesse em cima de Jesus, firmado na rocha, tendo a nossa base firmada na rocha, como Jesus falou naquela passagem do homem que construiu a sua casa na rocha. Então, da mesma forma, quando nós estamos com a nossa casa firme na rocha, pode vir qualquer circunstância, seja ela boa ou seja ela também ruim, mas a circunstância, ou seja, o vento forte vai vir. Nós não estamos imunes disso, mas uma coisa nós temos certeza, que quando nós estamos firmes no Senhor, a gente pode estar alegre, porque a gente tem a certeza que nós não vamos desabar.
nós não vamos cair. E essa é a alegria, é essa a certeza que nós temos que ter. Então é importante nós sabermos em que terreno nós estamos nos construindo, nos edificando, porque não importa apenas crescer, estar firme, mas em que nós estamos firmes? Nós estamos firmes em nós mesmos, naquilo que nós fazemos, nós estamos firmes no outro, nós estamos firmes em outra pessoa, como aquele jovem rico estava firme nas coisas dele, ou nós estamos firmes no Senhor? É em cima de Jesus, é em Jesus que nós devemos de estar firmados, na pessoa de Jesus. O hino de número 400, ele é muito claro, ele fala exatamente isso, quando ele diz assim, ó, em Jesus, ó, em Jesus, como Jesus fosse um lugar de estar, em Jesus vivendo cada dia. Agora veja bem, fala bem assim, ó, em Jesus eu tenho alegria. Então a nossa alegria deve ser quando nós estamos firmes no Senhor. Tem aquele hino também que fala bem assim, ó, firmes na promessa de Jesus. E qual é a promessa de Jesus? Se nós estivermos nele, nenhum mal prevalecerá contra nós. É essa alegria que nós devemos de ter. E agora, nós fazemos agora uma reflexão. A nossa alegria está como? Está igual à alegria do mundo, que é passageira, que é temporânea, que é temporária? Ou a nossa alegria, ela é firme? Ela está firmada na fé em Jesus? O apóstolo Paulo está dando um testemunho aqui da igreja de Filipenses, aos filipenses, dizendo que eles estavam firmes no Senhor. O apóstolo Paulo está testificando, está afirmando. E a mesma coisa, irmãos, nós devemos também estar firmes no Senhor. Amém? Agora veja bem, indo mais adiante, no versículo 2, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sentir o quê? A alegria, que sintam mesmo no Senhor. Deus não nos chamou de forma nenhuma, Jesus ele não nos chamou para estar caído. Jesus ele nos chamou para ter um sentimento. Olha bem, ó, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam. Sentir é ter o sentimento, o mesmo sentimento que Jesus teve. Jesus, quando ele passou aqui na terra, ele diz assim, ele disse, no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo. Ânimo, o que é ânimo? É vida, ter energia, ter força, ter garra, ter coragem. Então o ânimo que Jesus estava falando, ó, no mundo tereis aflição, mas nós devemos de ter o ânimo, e a alegria ela está no ânimo, quando nós estamos animados. Parece que quando o apóstolo Paulo aqui que fala rogar,
Rogar é implorar, é estar implorando. Ele fala assim, eu imploro, é a mesma coisa que o apóstolo Paulo estivesse falando assim, ó, eu imploro a Evódia. Quem era Evódia? Evódia era um membro da igreja aos Filipenses. Eu rogo a Evódia, eu rogo a Síntique que sinta o mesmo no Senhor. Então o mesmo sentimento, meu irmão e minha irmã, que nós sentimos, todos nós temos que sentir. Será que é o mesmo sentimento que nós estamos tendo? Jesus, ele nos adverte que nós devemos de ter o mesmo sentimento. E o apóstolo Paulo estava aqui implorando para que 2 membros daquela igreja tivessem o mesmo sentimento. E agora, indo mais adiante, no versículo 4, observe, no versículo 4. Quem pode ler? Irmão Altair, fazendo favor, leia, fazendo favor, o versículo 4. Regozijai vós, sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai vós. O que é regozijar? Regozijar é a mesma coisa que se alegrar. Regozijo é alegria, tem o mesmo significado de alegria. Então o apóstolo Paulo está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser alegre. Quando eu falo a igreja somos nós, é o povo de Deus. A nossa alegria, ela está no Senhor, em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria. Então, o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso, alegrai-vos. E agora, veja bem, ele repete, outra vez digo, alegrai-vos. Por que o apóstolo Paulo está outra vez dizendo a mesma coisa? Ele está repetindo a mesma coisa. Porque é difícil estar alegre no Senhor, não é fácil. Para estar alegre no Senhor é preciso realmente ter a fé firmada nele. É crer com toda a alma, é crer com todo o coração, é crer com todo o temor, é depositar tudo nele, tudo em Deus, tudo em Jesus. Se dá independentemente de qualquer coisa. Então, Jesus fala, no mundo tereis aflição, ou seja, a aflição faz parte, só vai acabar quando nós deixar essa terra. Enquanto nós estivermos pisando neste mundo, nós vamos ter aflição. Mas tenha, o que nós devemos de ter? Nós devemos de ter alguma coisa. A Bíblia diz assim, ó, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E uma das coisas que nós temos, que Jesus nos deu, foi o ânimo, ou seja, a força, a garra, a coragem, a disposição, para nós continuarmos. E o apóstolo Paulo, ele repete isso aqui em Filipenses também. Eu vou pedir para o irmão abrir lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 2. Quem achar, pode ler, fazendo um favor. Filipenses 2, 2. Isso, então, olha que interessante que o apóstolo Paulo está falando, ó. Completai o meu gozo. O que é gozo? Gozo é alegria também. A palavra gozo significa alegria. A palavra gozo significa alegria. E o apóstolo Paulo está dizendo à igreja, aos Filipenses, completai. Quer dizer o quê? Que o apóstolo Paulo, como igreja, ele não era feliz sozinho. Exatamente. Para nós sermos exatamente felizes, de fato, nós temos que estar
irmanados, unidos em uma só fé. E o apóstolo Paulo, ele fala isso, ó: completai o meu gozo para que sintais, ou seja, nós devemos de ter o mesmo sentimento, para que sintais o mesmo, sentindo, ó, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, ó, sentindo uma mesma coisa. Ou seja, nós como igreja, nós devemos de sentir a mesma coisa para sermos completos como igreja, completos como membros do corpo do Senhor. E ainda ele diz assim, ó, o mesmo ânimo. Ou seja, quando nós estamos fazendo isso, completando uns aos outros, sentindo o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, como o apóstolo Paulo está falando aqui, significa que nós estamos firmados em Cristo Jesus. Porque nós estamos no mesmo nível de frequência, ou seja, nós estamos conectados, uns com os outros, nós estamos ligados uns com os outros. Quando a igreja, os membros da igreja estão ligados uns com os outros, acontece isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. A igreja, ela tem o mesmo sentimento, as mesmas aflições, o mesmo amor, o mesmo ânimo, a mesma coisa. E agora veja bem, quando isso acontece, significa que Jesus, ele está realmente sendo o alicerce, o fundamento dessa igreja. Isso significa que ninguém faz nada nesta igreja por contenda ou por vanglória, mas faz porque todos são unidos, irmanados, ou seja, são irmãos em uma só fé, em um só amor, em um só Senhor, que é o Senhor Jesus. E isso está escrito no versículo 3. Continue aí, Arthur, fazendo um favor. Deus, ele estava orientando aqui o apóstolo Paulo na união. Então nós estamos falando aqui de união, de estar sentindo, ter o mesmo sentimento, estar conectados, ou seja, estar ligado. A verdadeira igreja, ela é a igreja que está ligada uns com os outros, uns aos outros. E continuando aqui no capítulo 4, onde nós estamos, o versículo 4 fala, ó, regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijar. Quando nós estamos regozijando, alegre, significa que nós não estamos esperando nada de ruim que vem de Deus. Deus, ele protege a igreja. Então, quando o apóstolo Paulo fala para nós nos alegrar, ele está dizendo o seguinte, que se nós confiarmos em Jesus, Jesus jamais vai nos decepcionar. É uma confiança. A alegria, então, está não naquilo que é aparente, naquilo que nós vemos, naquilo que acontece, nos acontecimentos do mundo, mas é na pessoa exatamente que pode mudar tudo, na pessoa que tem todo o poder, que é Jesus. Nós acreditamos mais nos acontecimentos do mundo. O que é mais verdadeiro para nós? O que acontece no mundo ou é Jesus? O que é mais verdade? A Bíblia diz que mais verdade não é aquilo que acontece. Mais verdade é Jesus. A Bíblia diz
Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus é a verdade, tudo mais pode ser verdade também, mas a verdade maior é Jesus que determina, é Jesus que manda. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Veja bem, vamos, irmã Rosemary, abre lá fazendo um favor, no livro também de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 24. Que ele confia em quem? Ele confia no Senhor. Então, a confiança aqui é no sentido de fé. Ele está dizendo, eu tenho fé que eu vou ver vocês outra vez. E a fé que ele tinha era em quem? Estava firmada em quem? A fé que ele tinha era em quem? O apóstolo Paulo aqui estava passando por um momento de dificuldade. E agora o versículo 19, irmã Rosemary, lê o versículo 19. O 2,19? Isso. E espero no Senhor Jesus. Agora, ele espera no Senhor. É em Jesus. Veja bem, tudo que ele vai falar, aqui ele está falando em quem? No Senhor. Eu estou no Senhor, eu confio no Senhor, eu espero no Senhor. Agora ele espera o quê? Que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Veja bem, para que eu esteja de bom ânimo. Eu espero no Senhor que vou mandar Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo. Agora veja bem, o apóstolo Paulo está falando aqui de alegria. A igreja ela tem que ter alegria, mas não é essa alegria do mundo, não é alegria carnal. É uma alegria que está firmada não naquilo que está acontecendo. Igual o pastor Emanuel falou, a igreja está enchendo, aí as pessoas ficam alegres. Todo mundo está pulando, a igreja fica alegre. Não, não é essa alegria. A alegria que o apóstolo Paulo está falando aqui é uma alegria espiritual, é uma alegria maior, é uma alegria que ela está firmada não nas circunstâncias. Porque o apóstolo Paulo aqui, ele não estava passando por momentos bons, ele estava passando por momentos ruins. Mas ele está dizendo aqui que toda a esperança que ele estava colocando em quem? Em Jesus. Eu espero no Senhor, eu confio no Senhor. Ou seja, a alegria aqui, ela é produzida pela fé em Jesus. E essa alegria, ela vem exatamente do Senhor Jesus. Aí, continuando, vamos avançar um pouco agora mais à frente e ver o versículo 11 da leitura que nós lemos. Aí o apóstolo Paulo ele vai falando da alegria, ele vai falando da fé, da confiança, e ele vai nutrindo isso e colocando isso como muito importante. Muito importante. E agora, veja bem, no versículo 11 do capítulo 4, ele diz assim: não vos digo isso como por necessidade. O que ele estava dizendo? Ele fala no versículo 10, ora, muito me regozijei no Senhor, ou seja, ele se alegrou muito no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Ou seja, pela lembrança, quando ele lembrou, quando ele viu que os filipenses lembraram dele, do apóstolo Paulo, ele se alegrou muito. Ele se alegrou muito porque os filipenses, a igreja, lembrou dele. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Agora veja bem, não digo isso por necessidade, porque já aprendi
a contentar-me com o que tenho. Ou seja, contentar com o que tem é estar contente com o que se tem. É estar contente com o que se tem. Porque nós vemos aí, Tiago, nessa situação aí, esse versículo aí, que não foi dele, é que, infelizmente, ali na igreja de Filipenses, acontece e estava acontecendo o que acontece hoje. Exatamente. E aí que entra a não necessidade de estar alegre com aquilo que acontece, mas é com o Senhor. Ou seja, não importa o que aconteça, o importante é que a nossa fé, ela tem uma firmeza, ela está firmada. E ela está firmada em uma rocha. Rocha é aquilo que não se abala, mas permanece para sempre. O salmista diz assim, ó, os que confiam, confiar é ter fé, confiança, né? Ter fé. Os que confiam no Senhor serão como um monte é pedra, né? Como um monte de Sião, que a terra pode tremer, mas que não vai abalar, mas permanecerá para sempre, mas permanece para sempre. E é isso que ele está falando, ó. Não digo por necessidade, porque já aprendi a contentar-me, estar contente com o que tem. Contente aqui é alegria também, é estar alegre com o que tem. Então a alegria não vem daquilo que nós temos. A alegria não está depositada nas coisas. Hoje, infelizmente, a maioria das pessoas, a alegria dela está depositada nas coisas, nas circunstâncias, está depositada nas coisas terrenas, nas coisas temporais, nas coisas deste mundo, temporãs. Mas a Bíblia, ela fala o seguinte, que a nossa alegria ela não pode estar firmada nessas coisas, ela tem que estar firmada em algo maior. E quando ela não está firmada nas coisas, nós passamos a enxergar a vida com um outro olhar, com outros olhos, com os olhos de Jesus, com os olhos positivos. Por exemplo, Jesus, quando ele estava com uma multidão, grande, gigante, e aquelas pessoas estavam com fome, famintas. Os discípulos, eles olhavam uns para os outros, eles não tinham mais solução. E eles viram um menino, os discípulos viram um menino com 5 pães e 2 peixinhos, não é isso? 5 pães e 2 peixinhos. Eles viram e eles olharam para o menino com o olhar de quê? Das coisas terrenas, das circunstâncias. Eles estavam tristes. Por quê? Porque não tinha para todo mundo. Mas Jesus, ele olhava para o menino não com o olhar temporário daquela circunstância, daquele momento. Ele estava olhando para o menino com o olhar não de necessidade, mas com o olhar da abundância. Ele sabia estar na necessidade, mas com confiança. E aí ele faz a multiplicação. Ou seja, a maneira como encara o problema é diferente. A maneira que ali tinha um problema. O problema era o quê? Era a falta de comida para todo mundo. Os discípulos, eles encararam o problema de uma forma triste, com olhar de desânimo. Jesus olhou para o problema de uma forma alegre, com o olhar de ânimo. Deu para entender a diferença? Os dois estavam no problema, tanto os discípulos como Jesus. Mas a forma de resolver o problema foi diferente, porque Jesus confiava em Deus. E os discípulos, eles não tinham fé para confiar em Jesus. E quando acontecem certas circunstâncias na nossa vida, nós não temos fé o suficiente para crer em Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Aí ele fala, ó, sei estar abatido. O que é abatido? Abatido é destroçado, abatido está quebrado,
você está quebrado. Por que ele está falando que ele sabe estar quebrado? Mas também sei está em abundância, ou seja, está cheio, ou seja, está bem. Isso aí é uma coisa... Isso é normal, é natural, É por isso que nós devemos de se dar com isso. Isso é o comum, é o mais comum. E no versículo 13 ele diz, olha que interessante, posso todas as coisas. Agora veja bem, ele acrescenta naquele que é Jesus, naquele. Exatamente, Jesus na frente, sempre Jesus na frente. Naquele, aí ele fala que a força, ele tem força, mas a força não vem dele, vem daquele que me fortalece, do Senhor. Ou seja, a força, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, em Jesus nós passamos, pode ser pelo que for, mas se nós estamos fortalecidos por Jesus, ou seja, se Jesus ele nos dá força, nós podemos todas as coisas. Amém? Mesmo sendo abatido, né? Mesmo estando abatido, mesmo passando, igual ele falou, por necessidade, mesmo tendo fome, mesmo passando por problemas terríveis. Mas ele diz assim, posso todas as coisas. Quando ele fala todas as coisas, é isso. Ele pode estar abatido, mas Jesus fortalece ele. Ele pode passar fome, mas Jesus está fortalecendo ele. Ele pode estar em necessidade, mas Jesus vai fortalecer ele. Ou seja, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas olha que interessante, isso é para nós então deixarmos, igual muita gente pensa, né? Deixar de estar ligado uns com os outros. Não, Jesus vai providenciar o livramento individual e Jesus não precisa de ninguém, né, de nada. Não, de forma nenhuma. Nós vimos que no início nós estamos ligados, como igreja nós somos ligados uns com os outros. Quando fala comunhão, é ligação, é em mesma sintonia, está sintonizados. E quando o apóstolo Paulo fala nesse sentido, ele fala assim, versículo 14, irmã Carmen, lê o 14, fazendo um favor. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição, ou seja, o apóstolo Paulo, ele estava falando, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas ele passou por um problema, por uma aflição. E na aflição, quem é que socorreu ele na aflição? Aí agora ele vai falar no versículo 15, pode continuar. E bem sabeis também vós, filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo um respeito e dar a receber senão vós somente. Então veja bem, olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, que no início do Evangelho, ou seja, quando ele começou a fundar as igrejas, todas as igrejas que ele fundou não quiseram saber se ele necessitava de alguma coisa, igual o pastor Emanuel falou aqui um dia desses, se ele necessitava de água, um exemplo, se ele necessitava de comida, ninguém comunicou ele, não, mas sempre Jesus levanta um. Depois de todo esse... Isso que o normal é esse, o apóstolo Paulo ele fala, ninguém a não ser vós somente, ou seja, só a igreja de Filipenses se preocupou com Paulo. Não foi todas. Por exemplo, a igreja de Corinto não se preocupou, a igreja da Galácia não se preocupou, a igreja de Éfeso não se preocupou, somente a igreja de Filipenses. Então, veja bem, mas Deus
sempre vai levantar alguém para nos ajudar. Exatamente. Mesmo que seja um, como o apóstolo Paulo está falando aqui. Aí ele diz, o versículo 17, lê, irmã Rosemary, fazendo favor. Ele está falando aqui, que a igreja de Filipenses ajudou ele, mas ele não estava querendo aquilo, ou seja, ele está dizendo o seguinte, numa palavra mais clara, que ele não estava explorando a igreja de Filipenses, ou seja, ele não estava querendo explorar, mas o desejo dele é que a igreja de Filipenses tivesse o fruto. E qual é o fruto? Mais procura o fruto que abunde. Abundar é crescer, é multiplicar. Que abunde para a vossa conta. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando nós ajudamos uns aos outros, nós não deixamos de receber, nós recebemos. Deus, ele não vai deixar faltar nada. Isso significa o seguinte, que Deus não deve nada a ninguém. À medida que nós vamos, por exemplo, ajudando uns aos outros, seja da forma que for, Deus, ele sempre vai olhar para quê? Para aquilo que nós fizemos, e ele, de uma forma ou de outra, ele vai pagar. Não vai pagar porque nós vamos fazer para pagar, não. Ele vai pagar porque ele vai ver qual é o fruto que nós estamos dando. E à medida do fruto que nós vamos dando, porque quando nós vamos ajudando uns aos outros, segundo Paulo está falando aqui, quando nós ajudamos na igreja, quando nós ajudamos no evangelho, quando nós ajudamos para que a obra de Deus cresça, a Bíblia diz que isso é fruto que nós estamos plantando e vai crescendo, multiplicando. Ou seja, o fruto multiplica na nossa vida. Amém? Agora veja bem, o versículo 18, irmã Rosemary. Agora o apóstolo Paulo está falando assim, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, ou seja, não estava faltando nada para ele, para o apóstolo Paulo. Ele estava cheio estou. Ele não estava cheio de orgulho, ele não estava cheio de soberba, ele não estava cheio de vanglória, não. Ele estava aqui, era das circunstâncias materiais que ele estava vivendo, da viagem dele, ou seja, da partida, da ida. Então, a igreja de Filipenses o ajudou de tal forma que ele estava dizendo que ele não tinha mais necessidade de nada, alguma, não tem necessidade alguma. Por quê? Porque todos os irmãos da igreja de Filipenses sacrificaram, foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício, ou seja, a igreja de Filipenses ajudou o apóstolo Paulo, mas isso não significa que a igreja de Filipenses ajudou o apóstolo Paulo porque ela tinha muito. A igreja de Filipenses não era uma igreja que tinha muito. Eles se sacrificaram. Olha que interessante. Ou seja, eles não estavam dando aquilo que estava sobrando. Aquilo que ele estava ajudando o apóstolo Paulo, até mesmo fazia falta para eles. É isso? Repartia o que tinha, exatamente. Como a igreja de Atos dos Apóstolos. Eles repartiam, ou seja, aquilo ali ia fazer falta também para eles de uma certa forma, por isso que era sacrifício. Sacrifício é aquilo que nos tira algo que é de valor. Se não for isso, não é sacrifício. Então, o apóstolo Paulo está reconhecendo isso e agora ele vai lançar uma bênção para aquele povo de Filipenses. E qual é a bênção? Continue, irmã Rosemary. O meu Deus. Interessante. O apóstolo Paulo, essa deve ser a nossa fé. O apóstolo Paulo estava passando por um momento difícil.
ninguém ajudou ele. Ninguém. Só a igreja de Filipenses. Só que, quando a igreja de Filipenses vai ajudar ele, os próprios filipenses se sacrificam. Ou seja, eles também tinham necessidade. Não era povo rico. Era um necessitado ajudando o outro necessitado. O necessitado ajudando o outro necessitado. Exatamente. E aí o apóstolo Paulo fala isso aqui no versículo 19. Ó, o meu Deus, olha, não tem palavra negativa aqui. Não tem falando, vai fazer falta para você, não. Era mensagem positiva, era mensagem de ânimo, era mensagem de fé, era a mensagem que, se a pessoa tivesse confiança verdadeiramente em Deus, ia crer. Ó, o meu Deus, o apóstolo Paulo está falando, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então eles tinham necessidade também, ou seja, eles eram necessitados também, mas eles ajudavam o outro necessitado. A gente não deve esperar ajuda, como o pastor Manuel já falou aqui algumas vezes, por exemplo, de governador, de prefeito, de empresário grande. Não, a igreja, ela é ajudada pela igreja. É os necessitados ajudando outros necessitados. E quem é que vai trazer a abundância? Ou seja, quem é que vai suprir a necessidade? Não vai ser os necessitados, mas o próprio Deus, segundo as riquezas dele, não nossa, vai suprir todas as nossas necessidades em glória por Jesus Cristo, por Cristo Jesus. Isso foi o que o apóstolo Paulo ensinou para a igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo, em um momento de aflição, ele estava alegre. No momento de aflição, ele estava alegre. E no momento de aflição, ou seja, no momento de falta, no momento de necessidade, no momento que tudo estava dando errado, aparentemente, ele estava alegre, ele estava contente. Aí Deus usa a igreja de Filipenses para ajudar o apóstolo Paulo. E ele diz assim, a sua ajuda me foi útil, mas mesmo assim, se vocês não me ajudassem, eu estaria contente também, porque eu aprendi a ter abundância, eu aprendi a ter, e eu aprendi também a não ter. Eu aprendi a ter abundância e aprendi a passar necessidade. Ou seja, aqui nós vemos o retrato do que a igreja deve ser. Se nós estamos vendo uma pessoa trabalhando, se dedicando a Deus, o que nós devemos de fazer? É ajudar. E se nós estamos precisando de ajuda, nós não precisamos temer. Nós devemos de ficar na nossa posição, alegre, contente, confiando em Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele está vendo o nosso trabalho, o nosso esforço, Ele está vendo a nossa necessidade e Ele não vai nos deixar só. Segundo as suas riquezas, Ele vai vir e Ele vai ver que nós estamos, apesar de tudo, apesar da dificuldade, das circunstâncias, apesar de tudo estar dando errado, ele vai ver e vai olhar e vai dizer assim: hoje eu vou ajudar, porque eu estou vendo que a fé dele, a fé dela, não está firmada em algo material, em algo passageiro, a fé está firmada em mim. E isso foi o que aconteceu com Paulo. Devemos de nos alegrar a cada dia, a cada culto, porque a nossa caminhada, a Bíblia diz, ela é longa, ou seja, ela não é uma caminhada curta, é até que Jesus venha, até Jesus vir. E isso significa o quê? Que nós devemos, cada dia que passa, nós devemos de aprender. E finalizando isso, e nesse mesmo espírito, eu vou pedir para a Michele ler lá em Filipenses, no capítulo 4 também,
no versículo 9. Versículo 9. Filipenses 4, 9. Porque também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazeis, e o Deus de paz será convosco. Então, olha que importante. Ó. O que também aprendestes, tudo que a gente está aprendendo aqui na igreja, nos cultos de ensinamento, na escola bíblica dominical, isso que nós estamos aprendendo, né? Aprendendo de Jesus, não é do homem, é de Jesus. Ó, o que também aprendeste e recebestes. Então nós devemos de aprender e também receber, abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração para a palavra de Deus ela entrar. Aí nós recebemos. Porque não adianta de forma nenhuma nós aprender a estarmos ouvindo, mas a palavra ela não ter penetração no nosso coração, não ter entrada no nosso coração. Ou seja, quando eu falo no coração, é na nossa alma, ou seja, no nosso espírito. A palavra de Deus, a gente tem que deixar ela entrar. Nós temos que abrir, igual Jesus fala, eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, a porta da nossa vida tem que estar aberta para a palavra de Deus ela ser recebida. Nós temos que receber. Como nós recebemos uma pessoa na nossa casa, nós temos que receber. Então, ó, o que também aprendestes e recebestes, ó, e ouvistes e vistes, isto fazei. E é isso que nós temos que fazer. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E essa foi a palavra de hoje. Filipenses, baseado no livro de Filipenses. E vamos fazer isso. Não vamos abandonar um ao outro. Não vamos nos iludir com o mundo. Não vamos pensar que as coisas do mundo determinam se a gente vai ser feliz ou não, porque a nossa alegria ela vem do Senhor. E, com toda certeza, quando nós estamos unidos uns aos outros, pode vir o que vier, mas juntos nós vamos ser mais fortes e vamos vencer qualquer batalha, qualquer obstáculo, em nome de Jesus. Amém.